Olha, é muito comum me perguntarem que tipo de vozes eu uso nos meus canais da Ark na Gringa. Então, por isso, hoje eu quero trazer um review e um tutorial completo dessa ferramenta incrível que é o Eleven Labs, que eu uso, né? Como usar ela para criar vozes super realistas para o seu canal da Ark na Gringa. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, preciso fazer um alerta aqui para que você não entenda errado esse vídeo. O Eleven Labs é uma ferramenta de conversão de texto em fala, uma IA que cria vozes, né? E ela é uma ferramenta paga. Até é possível você fazer sua inscrição ali e utilizar uma versão gratuita, que ela tem uma quantidade de caracteres bastante limitado ali, né? Mas existem planos que te dão acesso a uma maior quantidade de caracteres, né? Então, como um canal Dark, você tem que postar com bastante frequência, né? Uma quantidade ali de vídeos. A versão gratuita acaba que fica muito pouco ali para você utilizar num canal ali onde você vai postar sempre, tá? Então, por isso existe esse teste aí gratuito que você pode fazer, mas para você realmente utilizar ali dentro de um canal, é ideal que você utilize a versão paga, tá? Só que antes que chovam comentários aqui da galera falando, tipo, mas é só a voz paga que monetiza um canal Dark. Isso não é verdade, tá, gente? Eu utilizo sim a Eleven Labs em alguns dos meus canais, porém, até hoje, mesmo com vários canais monetizados, eu tenho canais também que continuam tendo várias milhares de visualizações onde eu utilizo vozes gratuitas, tá? Então, assim, não é um requisito para você monetizar. É totalmente possível você monetizar com ferramentas totalmente gratuitas. Então, por acaso, se você não tem condição ainda de investir numa ferramenta como essa, não precisa se travar, tá? Pode usar uma ferramenta gratuita, porque vai ser mais do que suficiente para você começar a monetizar um canal Dark, tá? Porém, eu quero trazer essa ferramenta aqui porque muitas pessoas me perguntam quais vozes eu utilizo e a Eleven Labs, ela é disparado a melhor ferramenta de conversão de texto em fala que eu conheço. Ela traz as vozes mais realistas. Muitos dos meus canais as pessoas nem percebem que é uma voz de IA ali que tá narrando, para você ter noção, né, de como são vozes boas. Então isso pode ser sim um diferencial para o seu canal, por exemplo, na gringa, um nicho muito concorrido. Entre um canal ali que usa uma voz robótica e eu utilizando uma voz um pouco mais realista, pode ser sim um diferencial que traz mais visualizações para o meu canal, tá? Uma qualidade melhor para o espectador, mas não que vozes gratuitas não funcionam, como eu te falei aqui no alerta. Então, vou te mostrar aqui um review, como eu utilizo essa ferramenta e também converter a sua visão de que muitos pensam assim, ferramenta paga, a pessoa só pensa que é um custo, né? Só que você, como quer criar um negócio no YouTube, né? Então, quando a gente pensa como empresário, você criar um negócio, você tem que pensar em ferramentas como investimentos. E é assim que eu vejo o Eleven Labs. Para mim, ela é uma ferramenta que ela tem um ótimo custo-benefício. Vou te mostrar aqui até com valores reais aqui dentro dos meus canais, tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição para você acessar a ferramenta aqui do Eleven Labs. E aí você clicando no meu link vai cair aqui no site oficial. Você pode colocar aqui para sign up ou aqui em login e conectar a sua conta do Google mesmo ou algum e-mail aqui, criar uma conta rapidinho. E aí aqui que é interessante, né? Porque vai aparecer aqui na página inicial e muita gente fica perdido porque ela é em inglês, né? Então, por isso também que eu gravei esse vídeo aqui para ir te mostrando as principais funções que eu utilizo aqui. Essa aqui ela é uma conta gratuita mesmo que eu só estou usando aqui para te mostrar. Se a gente olhar aqui nos planos pagos, ó, upgrade, ó, essa aqui é a que eu tô usando nesse exemplo aqui, né? A conta grátis, ó, 0 por mês. Aí todos os meses ele te enche de 10 mil créditos, né? De caracteres. Aí tem esse plano aqui de $6, esse de 11, o Pro, né? Então você vê que a diferença de cada plano é que ele te dá mais funções e mais créditos, né, para usar uma quantidade maiores ali de texto, né? Então, mais tempo de vozes ali dentro de cada plano, tá? Então, também existe a opção de você pagar mensalmente, que são com esses valores, e existe a opção de você pagar anualmente. Então, você paga o ano inteiro
de uma forma, um desconto, né? Então, por exemplo, esse plano Pro aqui, se eu pagar mensalmente, é $99 por mês. Porém, se eu pagar nessa versão aqui, que é anual, eu pago o ano inteiro uma vez só, e aí todos os meses ele vai me enchendo aqui com essa quantidade de créditos, e mensalmente acaba que sai um valor um pouco mais descontado, né? Existe um desconto aqui na versão anual. E só para te provar que eu utilizo mesmo essa versão, ó, por exemplo, nessa outra conta minha que é a versão paga, eu utilizo aqui, ó, o plano Pro, tá? Então, eu utilizo nessa versão anual, onde ficou aqui $82,50 por mês. E como eu te falei, é um investimento, porque eu pago apenas $82 por mês. E olha só, esse é um dos meus canais aqui que eu utilizo o Eleven Labs, ó. Em apenas um dia, eu fiz $98, ó. No outro dia aqui, 96. Então, assim, ó, em apenas um dia, eu já recuperei o valor que eu paguei ali no mês inteiro dessa ferramenta aqui, né? E isso, gente, ó, todos os dias esse canal me gera receita, fora que com a quantidade de caracteres que eu tenho nesse plano Pro, eu utilizo isso em vários outros canais, que também me geram renda como essa aqui, né? Então, assim, apenas um dos meus canais já valeu a pena, sendo que eu tenho vários outros também que geram receita com essas mesmas vozes, né, que eu utilizo nesse plano pago. Bom, então agora eu vou te mostrar aqui as principais funções que eu utilizo, tá? Existem várias funções aqui, na verdade, hoje em dia, até para criação de imagem e vídeo aqui também dentro do Eleven Labs, tá? Para criação de música, para criação de efeitos sonoros, mas o principal que eu utilizo mesmo é essa aqui, ó, de texto para voz, né? Então eu faço os meus roteiros e depois eu colo aqui, tá vendo? E aí quando eu colo o texto, ele me mostra aqui, ó, quantos caracteres eu utilizei, tá vendo? Então, no caso, nessa conta gratuita aqui que eu tô usando de exemplo, eu só tenho 10.000 créditos remanescentes. Então, com esse texto aqui, eu já vou ter utilizado 349. E nessa parte aqui, eu só consigo colar 5.000 caracteres por vez. Então, se o meu texto tiver 10.000 caracteres, eu tenho que gerar aqui 2 vezes, né? Então, eu copio por partes, ponho para gerar, depois copio o restante e colo aqui de novo. Mas caso o seu texto seja muito grande, né, que você não queira ficar toda hora copiando e colando aqui para gerar por partes, também existe essa função aqui do estúdio, que aí sim, você clica aqui para criar um novo projeto de áudio, clica aqui em áudio, ó, e aí sim, nessa ferramenta do estúdio, você pode utilizar para um texto muito maior aqui, né? Então, aqui você escolhe depois a voz que você quer utilizar, né? E cola aqui o texto. Para ficar mais fácil de você entender, eu vou mostrar aqui nessa ferramenta que é uma quantidade de caracteres menor mesmo, né? Aqui como exemplo, colei um texto aqui aleatório e aqui que tá, né, a parte onde a gente ajusta. Então aqui eu escolho qual voz eu quero utilizar. Então, vindo aqui em My Voices, no caso eu já tinha salvo algumas vozes aqui dentro do Eleven Labs, né? Então, só para você ter noção, essa voz aqui da vovozinha contadora de histórias, né, a Ruth. Olha só que voz super realista. You gotta be careful if you don't know where you're going, because you might not get there. Então é assim, a gente pode ouvir um preview antes da voz, para não ficar gastando créditos com uma voz que você não goste muito, né? Então antes você consegue ouvir a voz com um texto aleatório ali que eles fazem a leitura ali para você. Então, vamos supor que eu gostei dessa outra aqui. Aí selecionei essa outra, tá vendo? Que agora tá outra voz selecionada. E outra coisa, né? Aqui são vozes que depois eu vou te mostrar aqui aonde você adiciona essas outras vozes aqui em My Voices, né? No caso, se você criar uma conta do zero aí, provavelmente isso aqui vai estar vazio, né? No My Voices. Aqui tem as vozes padrões, que é a default, né? Tipo, são vozes padrões. E nessas vozes aqui, ó, você vê que também é o mesmo esquema, né? Se você ir clicando aqui, você vai tendo um preview de como é essa voz, se é uma voz de homem, de mulher. Aqui pelo próprio nome aqui também, né? A gente vê, ó, Laura é uma voz de mulher.
Aí aqui ele fala, ó, entusiasmada, não sei o que, ele já te dá meio que uma prévia de mais ou menos também como é essa voz. Se é um homem, se é uma voz, ó, mais quente, mais pra storyteller, tá vendo? Ó, já essa aqui é uma voz mais relaxada. Então, antes você já consegue também ter uma noção com essa descrição aqui. E essas vozes padrões, interessante também te falar que, como elas são vozes padrões, qualquer língua que você fizer colar o seu texto aqui, essas vozes padrões, elas leem em qualquer língua, tá? Ele automaticamente aqui já vai identificar, tipo, ó, esse texto aqui é em inglês e vai narrar em inglês, com essas vozes de padrão aqui, né, de default. Agora eu vou te mostrar aqui como eu adiciono essas outras vozes aqui. No caso, essas vozes padrões, elas são ótimas, mas às vezes, dependendo do meu canal, às vezes eu preciso de uma voz, sei lá, um pouco mais calma ou de uma voz mais assustadora. Então, eu clicando aqui em Voices, eu consigo procurar por termos aqui. E essas vozes especiais, muitas vezes, diferente dessas outras padrões que eu te falei, ó, essa aqui, por exemplo, elas só narram em inglês, tá vendo? Então, aí sim você tem que se atentar. Já essa outra aqui, ó, ele tá me mostrando aqui, ó, quais vozes ele lê, tá vendo? Então, italiano, sueco, tá vendo? Então, algumas dessas vozes especial, aí você tem que se atentar que, como elas são especiais, às vezes ela não vai ler em qualquer língua, tá? Mas aqui é interessante, por exemplo, tô fazendo um canal de história de terror, quero uma voz meio assustadora. Busca lá o termo assustador em inglês, vai aparecer o termo para você em inglês, né? Que é assustador é scary. Tá vendo? Então eu busquei aqui pela palavra assustador, aí ele já me deu vozes que é nessa pegada de uma coisa assustadora, tá vendo? E aqui ele me mostra em quais línguas essa voz funciona. Então aqui da mesma forma, se eu quiser ouvir um preview antes dessa voz, I am the ghost of destiny, the god of whisper. Tá vendo? Tá vendo? Aí ele me dá esse preview da voz. Vamos supor que eu gostei e quero utilizar no meu canal. Aí vamos supor que meu canal é em uma dessas línguas aqui, tipo inglês, né? Então, eu clico aqui, ó, nesse maisinho aqui, ó, no símbolo do mais, ó, Add to my voices. Bom, aí quando eu voltar aqui na ferramenta de texto em fala, e eu clicar aqui em My Voices, ó, agora tem aqui a voz assustadora que eu adicionei também, tá vendo? Então, depois que eu selecionar a voz, aqui depois eu posso controlar também alguns fatores, como a velocidade, a estabilidade, né? No caso, as vozes são tão boas aqui que normalmente eu nem mexo aqui nessas funções aqui, tá, gente? Mas é só para você saber, né? Que também dá para você controlar, se você quer que lê um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, tá? E aí, depois que você selecionar tudo aqui que você quer, né? Aí é só clicar aqui para gerar com a voz selecionada. E aí depois ele vai gerar o texto e aí basta eu vir aqui, ó, e fazer o download, né? E aí depois eu adiciono dentro lá do editor de vídeo, né? Eu coloco essa voz aí baixada para dentro do meu vídeo ali na hora da edição. Então, pessoal, o link tá aqui na descrição para você fazer a sua conta aí e começar a testar, porque realmente essa ferramenta vale muito a pena. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida sobre o Eleven Labs, pode deixar aqui nos comentários. Agora, veja esse vídeo aqui que o YouTube está te recomendando para continuar aprendendo comigo sobre essa estratégia incrível de canal Dark na Gringa. Te vejo, então, nos comentários e no próximo vídeo.